Bom, pessoal, eu quero comentar algo que eu recebi do Marco Batalha, em um dos nossos grupos, uma postagem no Twitter que falava sobre um documento que basicamente trata de estratégias para a desestabilização da Rússia. Esse documento foi publicado pela Rand Corporation, que é um think tank do governo dos Estados Unidos. Antes de falar sobre esse documento, vamos ver que tipo de organização é essa. A Rand Corporation é um think tank, né, norte-americano de política global sem fins lucrativos, criados pela Douglas Aircraft Company para oferecer pesquisa e análise às Forças Armadas dos Estados Unidos. É financiado pelo governo dos Estados Unidos e por fundos privados, corporações, universidades particulares. Blá 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 blá. Vamos ver quem foram os caras que fundaram essa organização. Primeiro eu queria falar desse carinha aqui, ó. O tal de Donald Douglas. Esse cara, ele participou da criação do dirigível, do primeiro dirigível para a Navy, né, que é a Marinha dos Estados Unidos. Ele foi engenheiro dessa Army Signal Army Signal Corps Aviation Section, que ela foi uma precursora da Força Aérea dos Estados Unidos. Esse cara também conduziu as atividades de aviação do exército durante a Primeira Guerra Mundial. Aí tem esse outro carinha aqui, Henry Arnold. Esse cara foi general da Força Aérea. Ele aprendeu a pilotar com os irmãos Wright. Ele foi comandante da Força Aérea dos Estados Unidos durante dos ataques à Alemanha e ao Japão na Segunda Guerra. Ele também foi responsável pelo serviço de inteligência dessa Army Signal Corps Aviation. Aí tem a cereja do bolo, que é esse carinha aqui, o General Curtis LeMay. Esse cara, ele foi general da Força Aérea. Ele foi candidato a presidente dos Estados Unidos, né? Vice-presidente. Ele implementou um programa tático de bombardeiros aéreos no Teatro do Pacífico. Ele serviu no Pentágono. Ele disse que Cuba deveria ser nuclearmente bombardeada e os Estados Unidos deveriam ir à guerra contra a União Soviética. E de tanta pressão que ele sofreu dentro das Forças Armadas, ele foi forçado a se retirar, porque o cara era um completo maluco. Ele queria guerra de tudo quanto é jeito. Ele queria forçar guerra de tudo quanto é jeito. Bom, depois desse resumo, eu quero falar um pouco sobre alguns pontos desse documento. Se você ver primeiro quem foram os autores aqui, todos eles são ligados ao governo dos Estados Unidos de alguma forma. Seja alguns até na administração Obama, participaram até da administração Obama. Pode depois você dê uma olhada nesses nomes aqui. Eu vou deixar o link do documento na descrição. Eu vou ler aqui rapidinho. A Rússia de hoje sofre de muitas vulnerabilidades. Os preços do petróleo e do gás bem abaixo do pico que causaram uma queda dos padrões de vida, as sanções econômicas que promoveram esse declínio, um envelhecimento e uma população em declínio e um crescente autoritarismo sob o governo agora continuado de Vladimir Putin. Tais vulnerabilidades estão associadas a ansiedades profundas sobre a possibilidade de mudança de regime inspirada no Ocidente, perda de grande status de poder e até mesmo ataque militar. Medidas econômicas de imposição de custos. A expansão da produção de energia dos Estados Unidos, imposição de sanções comerciais e financeiras mais profundas, o aumento da capacidade da Europa de importar gás de fornecedores diferentes da Rússia, incentivar a imigração de mão de obra qualificada e jovens bem educados. Aí aqui ele tem um gráfico que mostra a probabilidade de sucesso nessas medidas, as opções econômicas de imposição. Então, expandir a produção de energia dos Estados Unidos é alta, benefícios, custo baixo. Impor sanções comerciais e financeiras mais profundas, aumentar a capacidade de Europa e tal. As medidas geopolíticas de imposição de custos. Forçar a ajuda letal à Ucrânia. Aumento de apoio aos rebeldes sírios,
promover a liberação da Bielorrússia, expandir os laços no Cáucaso do Sul, reduzir a influência russa na Ásia Central. Isso aqui, essa tradução ficou meio zoada aqui. Deixa eu ver aqui no em inglês. Flip Transnistria. É a Transnistria, né? Que é uma região ali da Moldávia. Faz divisa com a Ucrânia. Então seria uma forma de desestabilizar aquela região ali também. Que seria um golpe para o prestígio russo, mas também economizaria dinheiro de Moscou, possivelmente imporia custos adicionais dos Estados Unidos e seus aliados. Então aqui tem forçar ajuda letal à Ucrânia, tal. E os riscos, né? Custos e riscos, beleza? Medidas de imposição de custos ideológicos e informacionais. Eu tô falando rápido assim, para o vídeo não ficar muito longo. Porque basta você ler o documento. Eu vou deixar, se eu for ler aqui vai ficar chato. Então, basta você ler o documento, eu vou deixar o link na descrição. Então as medidas são, as medidas aqui de imposição de custos ideológicos. Diminuir a fé no sistema eleitoral russo, criar a percepção de que o regime não está perseguindo o interesse público, encorajar protestos domésticos e outras resistências não violentas, minar a imagem da Rússia no exterior. Embora nenhuma dessas medidas tenha alta probabilidade de sucesso, qualquer uma delas se aproveitaria das mais profundas ansiedades do regime russo e poderia ser empregada como ameaça dissuasiva para diminuir as campanhas ativas de desinformação e a subversão da Rússia no exterior. Olha só. Medidas de imposição, aí tem aqui da parte militar, né? A implantação de armas nucleares táticas adicionais para locais na Europa e Ásia poderia aumentar a ansiedade da Rússia o suficiente para aumentar significativamente os investimentos em suas defesas aéreas. Em conjunto com a opção de bombardeiro, ele tem uma alta probabilidade de sucesso. Mas a implantação de mais tais armas pode levar Moscou a reagir de maneiras contrárias aos interesses dos Estados Unidos e aliados. Detalhe nessa parte aqui. Esse carinha aqui, o Raphael Cohen, ele deu uma entrevista. Eu vou deixar até o link aqui na descrição. Esse carinha aqui, ó. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição. Que ele fala basicamente. Ele admite que as sanções à Rússia, essas medidas que eles venham a tomar em relação à Rússia, podem causar uma reação, né? Uma reação da Rússia. Então, tipo, os caras basicamente admitiram. Então, não seria essa uma questão... Tipo, os caras, eles já tinham isso pré-determinado, porque o documento é de 2019. Então, eles pegariam... Tipo, forçariam essa guerra, né, na Ucrânia. Jogariam a isca para a Rússia. Como a Rússia, ela mordeu direitinho a isca deles. Foi lá para defender os seus interesses contra a expansão da OTAN. E, basicamente, os Estados Unidos está seguindo a cartilha desse briefing aqui. É só ler, tá tudo aqui. Tudo que eles estão fazendo tá aqui, certinho, tudo certinho. Entendeu? Então, depois que vocês deem uma lida nisso aqui, é um documento pequeno. Só que, se eu for ler tudo aqui, mostrar tudo, vai ficar meio chato. Então, é só para vocês terem uma ideia de que os caras basicamente admitem. Eles admitem que a reação da Rússia já era prevista. E a intenção deles era basicamente essa mesmo. Então, os caras, eles queriam forçar eles queriam impor essas medidas à Rússia, só que eles não tinham, até então, justificativa. Eles não tinham motivo. Só que agora eles têm. Graças a essa guerra, graças à invasão da Rússia, os caras têm todos os motivos para colocar esse plano em ação.